Olá pessoal, a paz do Senhor para vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos aqui em minha casa nesse momento de reflexão da parte do Senhor. Eu estava preparando algo para trazer para vocês, né? Todos aqueles que nos seguem pela nossa página, pela internet. Eu quero desde já saudar todos com a paz do Senhor. E quero, nesse momento tão difícil para a igreja do Senhor, a igreja física, né, deixar bem claro uma coisa, que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, deixar bem claro uma coisa para nossos irmãos, que Jesus está voltando. E isto são prenúncios dos sinais da volta de Cristo. Está eu aqui e minha pequena assistente aqui no momento. Mostrar para o pessoal aí. Pai do Senhor. Pai do Senhor. O pessoal ninguém escutou isso. Pai do Senhor. Muito bem. Então essa daqui é a pequena Osana, que fica comigo até meia-noite. Aí eu durmo primeiro do que ela. Mas ela está aqui junto comigo, tentando aprender um pouco da palavra de Deus, enquanto a coordenadora está dormindo, porque daqui a pouco, lá para as 2h30 para 3h, eu estou saindo com a minha coordenadora para irmos para a Ceasa. Então, a maior, que é a Dama, está dormindo também, e nós estamos aqui refletindo na palavra de Deus, aprendendo um pouco da palavra de Deus. Então eu quero aproveitar esse momento com os irmãos para a gente ler uma palavra da parte de Deus, que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 25 e versículo de número 1. Tá? Na sequência do versículo nós vamos ler, tá certo? Então, o texto sagrado diz exatamente assim: então, o reino de Deus, ou seja, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 insensatas. E as que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite foi ouvido um grande clamor, ou seja, foi ouvido um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: nos deem do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, tendo elas ido comprá-lo, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Obrigado, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós estamos aqui diante de uma parábola chamada Parábola
das 10 virgens. É comum algumas pessoas lerem e comparar isso tudo aqui a um casamento, de certa forma. Mas se a gente analisar direitinho, nessa parábola não aparece uma noiva específica. Aparece virgens buscando ser a noiva ideal para o noivo ou para o esposo que está vindo ao seu encontro. O que isto tipifica a igreja do Senhor e os membros, os componentes que ali estão formando a igreja na terra. Então, nós, de certa forma, somos estas virgens que estamos saindo ao encontro do esposo que já está vindo ao encontro da determinada noiva, a tão esperada noiva. E que noiva é essa? A gente vai ver aqui que noiva é esta que o esposo está vindo para recebê-la, para levá-la com ele para a casa do seu pai. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho essa parábola para a gente aprender um pouco e entender o que está acontecendo no atual momento, para a gente ficar mais vigilante, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então essa palavra, veja que aqui é uma semelhança. O Senhor não está dizendo que é semelhante, tá? Então Jesus está dizendo que o acontecimento do porvir, em relação a ele vir buscar a sua igreja, consegue água para mim, por favor, filha? Desculpa. Então, o que é que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo que é uma semelhança do que está por vir, né? Então, quando ele diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, ele está dizendo que parece, é semelhante, tá? 10, essa expressão 10 na numerologia bíblica é um número mais do que perfeito, um número completo. A gente entende que na antiguidade, nos cultos da sinagoga, não se podia dar início a um culto se não tivesse 10 pessoas. Então Deus só se manifestava, só se fazia presente se houvesse 10 pessoas. Então essa expressão 10 na Bíblia é um número completo, é um número que Deus usa para se referir à plenitude do seu povo. Tá? Então entende bem agora. Aí que ele diz, olha, é semelhante a 10 virgens. E essas virgens, quem são elas? Essas virgens se referem aos servos de Deus que são puros, ou seja, que se purificam pela lavagem da palavra, tá? É aqueles que verdadeiramente estão buscando a purificação do seu ser, não estão andando em pornografia, não estão andando na dissensão, com ódio, com ira, desejo de vingança, malícia, prostituição e outras coisas mais que mancha, né? que faz de um servo de Deus um adúltero ou uma adúltera. Então, amados, a gente entende que... Obrigado, filha. A gente entende que é semelhante a 10 virgens, tá? Agora a gente entende aqui que o Senhor listou 10 virgens, sendo elas 5 prudentes e 5 loucas. Mas deixa eu ler o texto para explicar a vocês versículo por versículo. Vamos lá. Alimento para a nossa alma. Então diz assim o texto, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então a gente já entende que agora está aqui a plenitude do reino de Deus, ou seja, a igreja do Senhor, com todas as suas virgens, ou seja, todos aqueles que representam o Senhor na terra, que são chamados de justos, aqueles que foram purificados pelo Senhor, embora existindo pessoas que estão no meio dos justos, estão no meio dos puros, mas não são puros nem são justos.
Tá? São pessoas que agem com injustiça, com impiedade, são pessoas que andam na impureza, estão no meio do justo. Então, como é que Deus interpreta isso daí? É deixando bem claro que esses daí, ou essas daí, são as virgens nécia, que quer dizer, as virgens que são loucas, que estão junto com as prudentes. E o Senhor Jesus, ele faz uma listagem de 50%. 50% louca e 50% prudente, né? O que eu já tive um estudo uma certa vez sobre a quantidade das pessoas que irão para o céu. E exatamente no estudo eu aprendi com o meu professor Samuel, que hoje já está na glória. A gente estava estudando sobre essa numerologia. Entende-se que aqui o Senhor lista o que? 50% que vai no arrebatamento. Você pode ver que estarão 2 numa cama, um será levado, tomado e o outro ficará. Estarão 2 moendo, um será levado e o outro ficará. Estarão 2 no campo. Então você sempre vê que o Senhor lista 50%. Tá? E depois desses 50%, na grande tribulação vem mais 25%, que dá um total de 75% de pessoas salvas, quando aproximadamente 25% e 70%, ou seja, 25%, o que podemos chamar de 30%, de 25% a 30%, se perderão, irão para o inferno, o que isso representa uma terça parte do céu, né, que é exatamente aquela quantidade que Satanás arrastou com ele, né? 3 partes de 25 dá 75, e a outra parte, perdição eterna. Isso é uma questão de numerologia bíblica, tá certo? Você pode até pesquisar sobre isso daí. Então, o que é que a gente entende aqui? É que essas virgens, elas tomaram suas lâmpadas, o que representa a luz de Cristo em todos os crentes. Ou seja, essa lâmpada, ela é símbolo da presença de Cristo dentro de cada crente. Você pode ver que o salmista diz no Salmo 119, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o salmista também diz que ele escondeu, né? Escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então a gente entende que a palavra de Deus dentro de nós é que nos faz dar um bom testemunho, quando nós guardamos ela e colocamos ela em prática. Então nós nos tornamos para o mundo como uma candeia acesa, uma tocha acesa, uma luz acesa, tá? E a gente vê que as virgens, né, elas tomando suas lâmpadas, certo? Elas aqui diz assim, saíram ao encontro do esposo, tá? A gente pode até comparar a lâmpada como a Bíblia em nossa vida, mas não a Bíblia no sentido físico, o livro, mas o nosso coração, onde deve estar contida a palavra do Senhor, tá? O nosso coração, ele deve estar cheio, como o salmista diz, guardei a tua palavra, você escondi a tua palavra no meu coração. Então é o coração, né? O tesouro que nós devemos manter ali cheio, guardado, que é o tesouro da palavra de Deus. Então levaram suas lâmpadas consigo. E entende bem agora o que o texto diz aqui. E tomando suas lâmpadas, sair ao encontro do esposo. O que é que nós estamos fazendo? Como virgens, pessoas que estão sendo purificadas pela palavra de Deus, tá? Nós estamos indo ao encontro de quem? Do nosso esposo. Quem é o nosso esposo? Jesus Cristo. Então nós estamos indo ao encontro dele, tá? Com as nossas lâmpada, ou com a nossa lâmpada, que é o que? O nosso coração cheio da palavra de Deus, que figuradamente simboliza a Bíblia, mas a Bíblia, ela não deve ser mantida, ou seja, ela não deve ser simplesmente uma questão física, visualmente falando, mas uma questão interior. Ela deve estar no nosso coração.
Entende, pessoal? Então, vê bem, vamos ler mais aqui para a gente entender. Aí diz assim, e 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram o quê? Insensatas. Tá? 5 prudentes e 5 insensatas, ou seja, 5 prudentes e 5 loucas. Aí o que é que acontece? As prudentes, né, as 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Então entende? Tomando suas lâmpadas, ou seja, é como se elas estivessem assim, se levantando e indo com o seu pote, que é o seu corpo. Paulo diz que nós somos um pote e carregamos o precioso poder de Deus dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, levando esses potes, essas candeias, né? Levando suas... Aqui, ó, ele diz assim, e as insensatas tomando as suas lâmpadas, né? Suas lâmpadas não levaram consigo o azeite. É comum se entender que azeite no Novo Testamento é símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa entender que esse Espírito Santo, esse brilho, ele deve estar em nós. Tanto no sentido interior, dentro de nós, em relação a frutos, em relação a comportamentos, né, justiça, como em nosso exterior, como por exemplo comportamentos, vestes, linguagens e de um modo geral aquilo que vai demonstrar para as pessoas que de longe esse é um cristão, esse daí é um servo de Deus. Desculpa. Então, irmãos, a gente entende que as loucas não levaram azeite consigo. Então, cuidado com o azeite, tá? Veja se você está cheio do azeite. Veja se você tem agradado o Espírito Santo. Veja se você verdadeiramente está portando o Espírito dentro de você, porque ai daquele de quem o Espírito se entristecer. É por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus, para que ele esteja sempre em nós, tá? Então, aqui a gente já entende que o Senhor está deixando bem claro que as insensatas não estão nem aí, não estão nem se preocupando, tem apenas aquela aparência, aquela questão aparente de querer estar ali apenas representando. Já as prudentes, ele deixa bem claro aqui, mas versículo 4, mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas junto com suas lâmpadas. Azeite na vasilha e a lâmpada. Azeite, o Espírito Santo. A lâmpada, o testemunho. Porque não é a ação do Espírito que nos faz nos tornar uma luz para dissipar as trevas que é o pecado? Então, elas levaram azeite em suas vasilhas e a lâmpada. Observa um ponto, vê. 5 delas eram, aí aqui, 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. Aí daqui, as que eram insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Agora veja as prudentes. Mas as prudentes tomaram azeite em suas vasilhas, junto com suas lâmpadas. Então, as insensatas loucas não se preocuparam em levar a vasilha cheia de óleo, ou seja,
a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mas as prudentes, que são aquelas que levaram a vasilha e a lâmpada e estavam cheias de azeite. Eita, irmão, isso aqui, irmão, é um exemplo para nós. Nós devemos verdadeiramente ser um testemunho para o mundo, tá? Para que ninguém venha se escandalizar em nós. Nós devemos dar esse testemunho para todos, que Jesus, ele está voltando, tá? E que nós somos seus servos. Entenda uma coisa. Aqui ele diz que no versículo 4, ele diz: mas as prudentes... O que mais? Tá bom, obrigado. As prudentes tomaram azeite em suas vasilhas junto com suas lâmpadas. Ou seja, um fluxo constante do Espírito dentro dos seus corações. E vidas que só podem ocorrer e está mantido por sua fé em Cristo e na sua palavra. Você vê isso lá em Romanos 8, primeiro, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, aos Romanos 8, 1 e o 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí no versículo 12 de Romanos 8, primeiro, 8, no 12 diz assim, ó: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque, no 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Certo? Então, é a vida voltada para Cristo, é a vida de um testemunho cristão, é uma vida de obediência à palavra de Deus, é uma vida de prática da palavra de Deus que nos vai dar vida, que nos vai assegurar não só aqui nessa vida termos sucesso, como também na vida futura, ou seja, tomar posse da vida eterna que está por vir. É isso, Azaninha? É assim mesmo? Então, a gente já entende que agora eu vou passar para o versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, aparentemente parece que o nosso esposo, que é Jesus, está tardando. Tem tantas pessoas que já partiram para o outro lado e não alcançaram essa promessa de que Jesus está voltando para nos arrebatar. Mas não pense você que eles não tomarão posse dessa promessa. Mesmo tendo eles partido para o outro lado, eles tomarão posse dessa promessa, porque a Bíblia diz que a perfeição, a nossa perfeição, o estágio de perfeição, não será alcançado individualmente, mas no coletivo. Então a Bíblia deixa bem claro que nós nos encontraremos com Cristo no arrebatamento, não só nós que estamos vivos, como aqueles que estão no seio de Abraão, aguardando o dia da ressurreição, para ressuscitar, tomarem posse do seu corpo glorioso e subirem junto conosco que estamos vivos ao encontro do Senhor, que estará acima das nuvens, nos aguardando, para ali nos avaliar no seu tribunal de Cristo, nos pagar por tudo aquilo que nós fizemos para a glória dele, nos dar um novo nome, né? Acontecer ali o casamento e subirmos para a casa do Pai, para ali desfrutarmos das bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento, que durará 7 anos ali na casa do Pai. Então, isto daí vai acontecer com todo aquele que é obediente, que é fiel. Nesse caso aqui, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Essa dormência simboliza um desânimo, de certa forma um pequeno relaxamento, tá? Não quer dizer que aqui se desviaram, mas é aquele tipo de coisa. A pessoa deixa de orar um pouquinho, deixa de ir à igreja,
só vai aos domingos, tá entendendo? Não jejua mais, não oferta mais a obra missionária, tá? E a pessoa vai ficando mais em casa, aí de repente começa a se deleitar no Zap, começa a se deleitar no Face, começa a se deleitar no Instagram, começa a se deleitar nas novelas, começa a se deleitar na cama, e daqui a pouco aquela pessoa está dormindo, espiritualmente dormindo, porque não tem feito como deve fazer para se preparar para o grande dia que está por vir, que é a volta do noivo, ou seja, ao encontro do esposo, tá? Indo ao encontro do esposo, você não pode toscanejar, não pode dormir. A Bíblia está dizendo que todas toscanejaram, mas isso aqui está sendo como exemplo para nós, para que a gente não venha toscanejar. Toscanejar quer dizer cochilar, ou seja, perder um pouco da visão. Quem está cochilando não tem visão. Quem está cochilando está quase se desligando, está quase neutro. Então, amado, como cristão nós não podemos ser neutro. Como cristão nós não podemos baixar a cabeça. Como cristão nós não podemos perder a visão. Temos que olhar para cima, porque é do alto que vem a nossa redenção. Entende isso? A nossa redenção vem do alto. E o Senhor deixou bem claro que quando todas essas coisas estivessem acontecendo, nós levantássemos a cabeça e olhássemos para cima, porque é próximo a vossa redenção. Então entende? A redenção é o quê? O arrebatamento, a transformação do nosso corpo, o libertar completo do pecado, tá? Alcançar o corpo glorioso. Mas à meia-noite foi ouvido um clamor. Aí vem o esposo. Ou seja, aqui está dizendo que foi ouvido um clamor. E você sabe que nesse momento está se havendo um grande clamor em toda a terra. Não só pelos que são cristãos, mas pelos que não são também. Porque muitas pessoas que até nem pronunciavam o nome de Deus estão dizendo: ai meu Deus, ai me ajude, ai Senhor, ai meu Deus, esse filho, ai meu Deus, será que é? Ai meu Deus, cuide, ai Senhor, tem misericórdia. Todo mundo está clamando, está subindo um clamor para o céu, tá? Então, à meia-noite houve um grande clamor, certo? Então, veja, e à meia-noite foi ouvido um grande clamor, ou seja, um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O que é que a palavra está dizendo? Para a gente sair ao encontro do esposo. O que é sair ao encontro do esposo? É a gente, nesse momento, se levantar, sair do tosquenejar, do cochilar, né? E o que? Orar. Orando, a gente está fazendo o quê? Está indo ao encontro do esposo, que é quem? Jesus. Tá? A gente está indo ao encontro, a gente está mantendo a ligação, firmando a ligação, porque ele está vindo aí. Imagina, Jesus voltando e você orando. Eita, que coisa linda, hein? Imagina, Jesus voltando e você pregando, você evangelizando, você louvando, você se dedicando ao Senhor. Imagina, que coisa linda. Aí vê, aqui no 7, então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas. Ou seja, arrumaram suas lâmpadas. É tempo de arrumar a casa. É tempo de se preparar. Perdoe. Ame. Ajude seu próximo. Congregue. Jejue. Ore. Leia a palavra. Louve ao Senhor. Evangelize. Visite aqueles que estão necessitados. Dê uma ajuda conforme suas forças. Arrumaram suas lâmpadas. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas. Coisa linda, né? Então a gente entende que sem o azeite o certo era inútil. Ou seja, sem o azeite, o que elas esperavam receber não iriam receber. Que era o quê? A posse do reino, né? Tomar, ou seja, posse dessa grande vitória, que era se tornar uma noiva. E aqui a gente entende que se tornar uma noiva do Senhor. Aí diz mais que assim:
Versículo 8. E as insensatas disseram às prudentes: nos deem do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. É isso que está acontecendo. Tem pessoas que estão tão fracos que não conseguem nem orar mais e fica dizendo: irmão, ora por mim. Irmão, ore por mim. Irmão, ora por mim. Tu ora por mim. Ora por mim. Estou precisando das vossas orações. São pessoas que estão o quê? Fracas, sem azeite, não estão preparadas, e aí ficam nessa. Não é pecado pedir oração. A Bíblia manda que a gente oreis um pelos outros, que comunicai as vossas necessidades aos santos, tá? Mas você tem que ter a sua intimidade com Deus. Você tem que ter o seu crédito no céu. E o crente, quando tem crédito no céu, ele não precisa que ninguém interceda por ele. Você vê, a Bíblia diz que Deus usou o profeta Isaías para dizer a Ezequias que era um homem que tinha sido um testemunho para a glória de Deus em Israel. E aquele homem enfermo, no capítulo 38 de Isaías, e o Senhor manda Isaías dizer aquele homem doente. Imagino que quando Isaías entra naquele palácio, o rei pensa assim: ah, Deus agora vai me tirar daqui da cama. Ele está vindo aí, ele trouxe seu profeta. Quem é que não se alegra com a presença de um profeta como Isaías, por exemplo? Então, vai dizer coisa boa, porque eu tenho feito muita coisa boa, mas algumas coisas na vida de Ezequias ainda precisava ser organizada. E aí o Senhor vai, por misericórdia, e diz para o profeta dizer a ele: olha, arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Tu vais morrer. E aí o rei, ele toma um susto, eu acredito, e por não poder sair da cama, ele vira para a parede e ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, tu lembra que eu derrubei os altares de Baal, que eu reedifiquei o culto para a tua glória, que eu expulsei isso e aquilo do reino de Israel, que eu pronunciei, que eu glorifiquei o teu nome servindo só a ti, né? Então, Senhor, tu lembras do que eu tenho feito, Senhor, a teu favor, e nesse momento eu preciso de uma cura, e o Senhor diz que eu vou partir. Senhor, tem misericórdia. A Bíblia não diz que ele orou assim, mas eu acredito que eu estou contextualizando para você entender. E naquele momento a oração sobe até os céus, Deus escuta, manda o profeta Isaías voltar e dizer: olha, o Senhor ouviu a tua oração e Ele te concede mais 15 anos de vida, e como prova te dará aí, que o relógio de Acais, ele vai retroceder, e começa a explicar ali, para deixar bem claro e provado que o Senhor vai lhe curar e vai lhe dar 15 anos de vida. Agora entende que isso não é tudo, tá? Porque em 15 anos de vida que Deus deu a Ezequias, Ezequias pecou mais do que em toda a sua vida. Então, se chegou a hora, arruma a tua casa. É tempo, é hora de nós arrumarmos a nossa casa, porque certamente nós morreremos. Ai, pastor, a gente vai morrer do quê, pastor? Do coronavírus? Eu não sei, pode até ser, mas eu não estou nem preocupado, porque eu aprendi uma coisa: para Jesus entrar na glória do Pai e voltar a ser o corpo glorioso, ele teve que morrer. E para nós herdarmos a vida eterna por completo, nós também temos que morrer. E não importa qual seja o dia, e não importa do que seja, importa que nós somos salvos. Tu está entendendo? E a própria Bíblia diz que é bem-aventurados que desde agora partem para a glória do Senhor, porque não passarão pela segunda morte. Os que morrem em Cristo, tá? Então entende, igreja do Senhor, amados irmãos, tá? Que nós precisamos arrumar a nossa casa. E arrumar a nossa casa é ver o que tem de errado. Faça um exame do seu coração, veja como é que ele está, tá? Se ele está limpo, purificado, se não tem nada ali dentro, alguma sujeira em relação a alguém, a A, B, a C, tá? Quantas pessoas têm ido à igreja com sentimentos perversos, sentimentos malignos, tá? Em relação a outras pessoas, e não sabem elas que Jesus voltando, elas ficam. Mas nesta noite, neste momento, eu não sei a hora que você vai estar vendo este vídeo, ouvindo essa pregação, Deus está dizendo para você: arrume a sua casa, arrume.
tá? Porque para entrar na glória nós temos que morrer. Não só morrer no eu, no egoísmo, no orgulho, na malícia, na prepotência, não só morrer nessas coisas carnais, mas morrer também fisicamente, para que assim nós possamos alcançar a glorificação do nosso corpo e entrarmos na dimensão celestial para estarmos com Cristo eternamente. E ele diz mais aqui assim, 8, 9. Mas as prudentes responderam, dizendo, para que não nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, proclamar a verdade que para possuir o poder espiritual não se pode depender de outros. Ou seja, a gente não pode depender de outros para ser puro. Está entendendo? Nós, quando aqui o texto diz, ide e comprai, ou seja, comprar simboliza pagar um preço, tá? Pagar um preço de quê? Se levantar pela madrugada para orar, meu irmão. Um jejumzinho daquele que incomoda a barriga às 10h30, começa a incomodar, mas faz um jejum pela obra do Senhor, pela missão, tá? Por ti mesmo, um jejum proposital. Faz um pelo menos por semana, está entendendo? Vai antes aos que o vendem, ou seja, pagar o preço, comprar aquilo que você quer. E como é que a gente compra? Com sacrifícios espirituais diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, compre, pague o preço, vá à igreja, evangelize, louve ao Senhor, ore ao Senhor, jejue, faça o que Deus tem te mandado fazer. E com certeza você vai se enriquecer, você vai se encher. E na hora do arrebatamento, você não vai precisar de mais nada, você vai estar pronto. E nem vai estar em nenhum momento dizendo assim, irmão, ore por mim. Irmão, estou numa prova tão grande. Prova todo mundo vai passar, mas não vai ficar. É só obedecer ao Senhor e o Senhor passa na prova com você. Veja que ele diz, olha, se passarem pelo fogo não te queimará, se passarem pelas águas elas não te submergerão. Porque o Senhor, Ele está conosco e Ele deixa bem claro, não temas, porque eu sou contigo, tá? Então, muita exortação da parte do Senhor para nossas vidas, meus amados irmãos. Então, nesta noite a gente vê que elas, por não estarem preparadas, não terem comprado o que devia comprar, não estarem cheias, não estarem em obediência, não estarem dando testemunho, elas ficaram para trás, tá? E tendo elas ido comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas e fechou-se a porta. Ou seja, daqui a pouco a porta vai se fechar. E depois que fechar, meu amado, já era. Não adianta bater, não adianta se lamentar nem dizer, porque já foi. Vai ter que passar pela grande tribulação e pagar a tua salvação com o teu próprio sangue. Ou seja, ter que derramar sangue, sofrer, ser torturado, perseguido, passar fome, sede, para poder alcançar a salvação, quando agora ela te é dada pela graça, pela misericórdia, gratuitamente, quando Jesus foi que pagou o preço por nós. Então é tempo. E aí ele diz aqui, e depois vieram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Tá? Mas ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço, tá? Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então veja, o Senhor estava dizendo que não conhecia elas. Tem muitos irmãos que estão dentro da igreja que Deus não conhece, sabe nem quem é. Por quê? Porque não estão ligados com Deus. Tá? Porque aqueles que estão em obediência a Deus, o Senhor Jesus, ele disse que Ele, o Pai, virá e fará morada nele. Por quê? Porque ele guarda os mandamentos do Senhor. Então, guarda os mandamentos do Senhor e o Senhor fará morada em você. E aí cumpre-se aquele texto que diz lá em Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então não deixe Jesus do lado de fora da sua vida. Deixe ele entrar e cear com você no seu dia a dia. E o pagamento disso será o quê? Que você vai cear com ele no céu.
na glória, nas bodas, na eternidade, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, que Deus ele continue abençoando a todos vocês, tá certo? E fica ligado, tá certo? Porque grandes coisas Deus vai fazer. A igreja não vai continuar fechada. A igreja ela vai abrir. Deus está trabalhando e a vitória vai ser certa para a glória de Deus. Então a gente vê que tudo isso vai passar, tá bom? É só a gente orar. Em breve estarei convocando uma reunião de oração para que a gente venha se unir e orar em prol dessa causa, tá bom, pessoal? Fica na paz do Senhor, que Deus continue abençoando todos vocês, tá certo? E daqui a pouco, em breve, nós estaremos voltando com mais uma ministração da palavra para vocês que acompanham-nos em nosso canal no YouTube e no Facebook. Paz do Senhor, pessoal, que Deus continue abençoando a todos, amém? Tchau!